Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. Então, galera, ninguém esperava isso, né? O Flamengo empatou com o Ceará fora de casa, Arrascaeta marcou no primeiro tempo, mas infelizmente Pedro Raul deixou tudo igual no segundo. Então, mais um jogo em que o time começa bem, mas vacila no fim. Mas fica conosco até o final do vídeo, porque a ESPN Brasil vai mostrar todos os detalhes e análises dessa partida. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das novidades sobre o Flamengo aqui no nosso canal. Lembrando mais uma vez que os créditos a ESPN Brasil. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Só mudança de peças, mas você reestruturar taticamente o time. O Flamengo ele encontra muita dificuldade com times em zona baixa de marcação, mas também encontra dificuldade nessa pressão em linha alta que os times adversários fazem. Ele vai ter que encontrar um equilíbrio disso. E vai ser sempre assim, mais ou menos com o Flamengo. O adversário sabe quem é o Flamengo, é um time mais forte contra a maioria, contra todos os times do Brasil, e vai ser mesmo assim que e era natural os outros que o time times sentisse fisicamente também, né? Teve também, um confronto dificílimo. Isso uma vitória, né, Márcia? Fora contra o Cruzeiro, né? Sim. Vem de vitória. 2-1, 2 gols do Galeano. Então, assim, vinha com moral também. Não era um jogo simples pro Flamengo também, né? O que o Felipe Luiz não conseguiu ver do jogo do Ceará, o Ceará conseguiu ver do jogo do Felipe Luiz? Foi isso que você imaginou? Porque é um segundo tempo do Flamengo muito diferente do primeiro tempo. O Flamengo, no primeiro tempo, muito solto, à vontade, jogando, e o Ceará completamente preso, sem saber o que fazer. No intervalo, olhando inclusive o mapa de calor do Flamengo, pensávamos assim, olha, o Ceará e o Léo Condé ele vai ter de encontrar alguma forma de soltar esse time. O time do Ceará, ele vai ter, até porque agora já estava perdendo de 1-0, vai ter de encontrar um jeito de soltar o time para conseguir um empate. É isso que o Léo Condé consegue enxergar? Marcela, eu tenho a impressão que pelo plano de jogo do Felipe Luiz, até pelo momento que a gente está do calendário, o Flamengo foi para Fortaleza para resolver o jogo no primeiro tempo. Sim. E, a partir daí, descansar, rodar mais para se preparar para o jogo da Copa do Brasil contra o Galo em Belo Horizonte. E o empate não serve lá, hein? Exato. Mas o Flamengo tinha para mim essa ideia de, olha, vamos jogar o suficiente para vencer, sair com 3 pontos, o justo. E no primeiro tempo, isso acontece. O Flamengo não foi brilhante, o Flamengo não foi super envolvente, mas teve o controle o tempo inteiro, não sofreu, poderia ter sido um pouco mais contundente ali nas oportunidades que criou. O Arrascaeta funcionando muito bem, novamente ali, quando o Arrascaeta participa mais como um segundo atacante do que como um articulador, ele tem rendido melhor. E o Arrascaeta também tem rendido melhor sem o Pedro. É curioso isso, os dois já renderam muito bem juntos, mas hoje, em determinados momentos, pela forma como o Flamengo joga, o Pedro ocupa alguns espaços que o Arrascaeta preenche quando o centroavante não está em campo. Então é algo que deixa também uma lição para o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz tem insistido com essa volta do Pedro, né? Só não joga hoje porque está suspenso, mas o Flamengo com o Arrascaeta, esse Arrascaeta mais goleador, Arrascaeta que pisa mais na área, para mim tem se identificado melhor com um ataque mais móvel. É algo também para o Felipe Luiz considerar, até mesmo para o jogo do meio de semana, né? É bom ter o Arrascaeta decisivo, o Arrascaeta com faro de gol, e ter um centroavante mais fixo ali acaba tirando esse espaço. No segundo tempo, quando sai o Arrasca, Flamengo cai, mesmo a Nath pontuou, né? O Saul é um bom jogador, mas não tem esse nível de influência nas ações ofensivas como o Arrascaeta. O jogador para substituir o Arrascaeta provavelmente vai ser o Carrascal, que ainda não estreou. Olha esses números do Arrascaeta nos primeiros 45 minutos, né? Os minutos que ele esteve em campo. Teve um gol, 4 finalizações, 1 no alvo, 2 grandes chances, 4 ações na área rival, 5 duelos vencidos e 5 faltas sofridas. No ranking do jogo ele é primeiro em absolutamente tudo nesses primeiros 45 minutos. Ele sai fazendo uma careta, sentindo ali alguma dor muscular. Vamos ficar de olho e qualquer informação que nós tivermos do Arrascaeta, é claro que nós vamos trazer para vocês aqui neste Sport Center para saber se é só apenas um incômodo depois de 45 minutos de partida. Mas imagina que o Felipe, Marcela, provavelmente tiraria o Arrascaeta mesmo em boas condições
para poupá-lo para o meio de semana. Sim, imagino que sim. É que chamou a atenção que quando ele cai, ele põe a mão na posterior, né? Na posterior da coxa e fica aquela preocupação. Bom, falando do Arrascaeta e do Arrascaeta com o Pedro e a função que muda quando o Pedro entra. Ele não é tão goleador quando o Pedro entra, mas ele faz funções e funções muito importantes ainda para o Flamengo. Talvez ele não faça o gol que chama mais atenção, mas ele não diminui o jeito de jogar, a intensidade de jogar no Flamengo. Ele continua sendo esse jogador super importante. Ele ainda é esse jogador que todo mundo olha e fala assim, não tem como você encontrar esse substituto, mesmo com tantos atletas chegando, mesmo com tantos reforços chegando nesse Flamengo. Mas que com o Pedro, e como o Pedro não está nessa fase tão goleadora, é de se pensar, é do Felipe Luiz olhar e falar assim, o que é mais importante para mim? É colocar o Arrascaeta e tirar o Pedro até fazendo essa substituição entre um e outro, ou colocar o Pedro e deixar o Arrascaeta fazendo funções importantes, que é o que ele consegue fazer, inclusive ajudando na marcação. É que agora ele estava acostumado com o Bruno Henrique fazendo tanto dentro como pela beirada esquerda. E aí ele fica mais próximo do Arrascaeta, então ele tem o Pedro por dentro, que faz o pivô, que faz a parede, tem o Bruno Henrique, que consegue se juntar ao Pedro, ou o Bruno Henrique vindo fazer aqui o homem da beirada e o Arrascaeta se juntando um pouco mais ao Pedro. Então ele tem muito mais opções. Agora, sem o Pedro, hoje, mesmo ele não estando ainda nas condições ideais, e aquilo que a gente falou no início, né, Marcelo? Ele está testando, como acho que foi o Breler, não sei se foi a Marcela que disse que o Saul, no primeiro jogo, o Saul não, o Samuel, no primeiro jogo entra muito bem. Já hoje já não foi a mesma coisa, porque a Nath, muita sequência de jogo, muita agora, né? Viagem, e por mais que você seja bom, assim, você precisa saber onde o jogador quer a bola. O Arrascaeta quer a bola no pé, quer a bola na frente. Jogaram uma bola pro Pedro Raul na frente, não esquece. A bola pro Pedro Raul vai ser no pé, deu até uma pedalada lá. Então, assim, ainda são os encaixes, que é o tal do entrosamento, que é o 12º jogador, é muito famoso desde muitos anos, que o Flamengo agora o Felipe Luiz achar os 11. Mas não tem tempo de treino, né? Então, ele precisa achar os 11, que o torcedor precisa saber de cor e salteado quem são os 11, quais são esses 11 que vão entrar. E depois, quem são aqueles que entram e mantêm a engrenagem funcionando bem. Coisa que já aconteceu há muito tempo. Mas agora ele precisa refazer porque ele não tem mais o Gerson, ele não tem... O Dela Cruz está machucado, outros jogadores importantes, o Pedro mesmo está fora. Então, assim, o Jorginho chegou, tomou conta, não se fala mais em Gerson. Mas o Jorginho também não é nenhum menino. Hoje eu acho que ele demorou para colocar o Alan no lugar do Jorginho, porque o Ceará faz o gol aos 67 minutos, ele coloca o Alan aos 78. Então, talvez ali ajustar aquele meio-campo, uma marcação mais nova, mais forte, uma pegada maior, talvez custou esse empate e quase a derrota até. Teve isso. Foi quase uma derrota mesmo. Ô, Nath, como você vê o Arrascaeta nesse time? Ele é titular absoluto e aí o Pedro, você pode olhar para o Pedro e conversar com a posição do Pedro? Em condição física, o Arrascaeta seria titular, acho que em 99,9% dos times no Brasil. Todos. Porque ele tem uma qualidade diferente. Com o Pedro, é o que o Silas falou, o Pedro ele é um jogador que muitas vezes... mesmo não participando diretamente do gol, com assistência ou fazendo pivô, ele é um jogador que chama a atenção da zaga. Ele arrasta zagueiro junto com ele é importante muitas vezes na movimentação que ele faz, quando ele tenta vir para meia-lua, então já tem 2 acompanhando ele. Agora, é a questão do encaixe. O Arrascaeta ficou um tempo sem jogar com o Pedro. Ele teve que se adaptar a jogar com o Bruno Henrique e Plata. Quando ele tem que jogar com o Pedro, você tem que fazer uma readaptação do movimento. Então, o movimento que ele vai fazer é por onde eu passo, eu vou ter que pensar um outro caminho, porque aquela posição é do Pedro. Então é só uma questão de ajuste, Marcelo. Acho que dá para os dois jogarem sim, já jogaram. É uma questão de ajuste e readaptação, né? Mas pelo estilo do Felipe Luiz, o que o Felipe Luiz prega e o que funciona melhor no Flamengo hoje. Para mim, eu gosto mais do Flamengo hoje, eu vejo o Flamengo mais azeitado sem a bola do que com. Com ainda precisa articular alguns movimentos, consolidar um pouco mais, ter um pouco mais de repertório de definição de jogadas, mas sem a bola, o Flamengo, na maioria dos jogos, vai muito bem. Esse perde-pressiona é muito bem executado. Para fazer isso, precisa ter jogadores que se envolvam muito no momento defensivo sem a bola.
como o Pedro é esse cara que o Filipe Luís ainda está cobrando o ideal, está cobrando uma rotação diferente, o Arrascaeta, em outra configuração, ele tem menos responsabilidade defensiva. E a gente tem visto nessa temporada com o Filipe Luís a melhor versão física do Arrascaeta, em que o Arrascaeta tem entregado gols, tem entregado assistências e se mantido inteiro. E vamos ver agora, né, para a sequência, se não tem nenhum problema físico, mas até aqui é uma boa temporada dele em termos de consistência e de regularidade. E para isso, ele precisa ter jogadores mais voluntariosos lá na frente. Então, eu vejo a equipe hoje melhor encaixada, sem o Pedro, certo, e com um atacante de mais mobilidade. O Bruno Henrique... Estava sem o Luiz Araújo hoje, também. Luiz Araújo também... que vinha muito bem, né? Poupado, mas a configuração ideal do Flamengo hoje me parece Samuel Lino ou Bruno Henrique do lado esquerdo. Do lado direito ele pode usar o Plata ou o Luiz Araújo. Eu vejo mais o Luiz Araújo se encaixando. Ou o Matheus Gonçalves também, né? Mas eu... Deslocando, né? Sim. Mas se deslocando sem um cara de velocidade, porque aí você tem o lateral de velocidade. Ele, Filipe Luís. Porque ele tem muita gente, cara. Então, assim, você não... Aí vai optar pelo titular, pela performance do último jogo? Qual que vai ser? Ou vai escolher pelo adversário? E aí você desmotiva um jogador que, de repente, entrou muito bem, mas não, a característica do próximo jogo não é sua, é para outro jogador. Então, é da vida. É um quebra-cabeça de um time rico. Quebra-cabeça agora. Ele é um dos poucos treinadores que ele pode olhar para o adversário e construir um time com a característica do adversário que ele vai enfrentar. Então ele precisa de um time de mais velocidade numa transição. Ele consegue montar um time para esse Ou nem pensar jogo. Nisso, né, Nath? Falar o adversário que se encaixe com ele. Sim, mas eu digo quando é um enfrentamento. O exemplo do Atlético Mineiro. Ele sabe que ele vai enfrentar um jogo muito difícil na arena do Atlético Mineiro, na arena MRV. Então ele vai ter que pensar uma estratégia. Ele tem peças para fazer isso. É diferente do treinador que olha para o banco e fala, não dá, eu não tenho um jogador que muda a característica. Que a gente está falando, a gente olhando para o lado direito. Se ele não tiver um jogador de velocidade, um ponta por ali, se ele jogar com o Emerson Royal é um jogador que passa muito para a linha de fundo, ele sempre está usando o corredor. Então você pode jogar com um jogador a mais no meio de campo e utilizar esse corredor para o lateral. Mas eu quero ter um lateral que fique um pouco mais, aí você pode deixar o Varela por lá, e aí você coloca um ponto. Enfim, assim, ele tem alternativas. É que na teoria, né, é muito, mas como você mesmo disse, ele não consegue treinar essa equipe. Então ele consegue falar na teoria tudo que ele pode montar, as estratégias que ele pode montar com a quantidade de jogadores e grandes jogadores que ele tem, inclusive com esses reforços que chegaram. Mas ele não consegue treinar, então é muito difícil. Às vezes, nesse momento, é melhor você ter os seus jogadores ali que já estão bem simples, treinados, né? E vou fazer o simples porque é assim que a gente tem ganhado jogos. E aí você vai adaptando. Mas não é isso que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo vem de uma derrota e agora com um empate com o seu time titular jogando pelo Campeonato Brasileiro e também a derrota na Copa do Brasil no meio da semana. E vai ter de reverter ainda na quarta-feira. Começa a ficar apertada a vida do Filipe Luís, Brilho. Mas é um aperto com margem de retomada, com muita margem de manobra pelo elenco que o Flamengo tem e pela identidade de jogo. Acredito que o Filipe Luís tem de se pautar pelo que ele acredita de futebol, que já deu certo no Flamengo, e não por agradar o jogador ou por tentar retomar confiança. O Pedro, para mim, ele já fez o trabalho que era demonstrar para o jogador que não era nada pessoal, que não tinha birra, que o episódio estava superado, o Pedro já jogou. Daqui para frente, olhar o que é melhor para o time. E eu vejo que o time hoje tem funcionado melhor com a Arrascaeta próximo da área e sem o Pedro. Nessa formação, aí ele tem mais um leque gigantesco para explorar. Ele pode usar, como hoje, o Bruno Henrique como referência. O Bruno Henrique não foi bem, mas tem o Plata que pode fazer essa referência móvel também. E no momento sem a bola, fazer a primeira pressão enquanto o Arrascaeta segura um pouco mais. Então o primeiro tempo hoje deixa alguns caminhos para o Flamengo, até para esse jogo contra o Galo, para a temporada, e também mostra que legal, tive posse de bola, fui dominante sobre o adversário, mas eu preciso novamente ser mais contundente. O Flamengo chega a ter mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo, mas só uma finalização no gol, o Bruno fez, além do gol do Arrascaeta, e foi a única defesa que o goleiro do Ceará fez no primeiro tempo inteiro. Então, pelo volume que teve, pela quantidade de vezes que rondou a área do Ceará, era para ter finalizado, era para ter testado mais pro gol. Quando o Flamengo tinha o Gerson, por exemplo, o Gerson era o jogador que gostava de dar uma penteada na bola, quando podia chutar, ou podia dar uma assistência, acelerar mais o jogo. Agora, sem o Gerson, também precisa
ter esses jogadores que gostem mais do gol. O Luiz Araújo, por exemplo, quando está em campo... Ele finaliza bastante. É o cara que ou corta para o meio para finalizar, ou vai achar um passe no lateral passando, algum atacante fazendo diagonal. Então, o Flamengo precisa retomar isso, esse gosto pelo gol e ser mais objetivo. Não basta só ter o controle, ter a posse de bola e até no primeiro tempo, para mim, o Flamengo fez novamente muito bem. Perdia, já pressionava logo para recuperar com intensidade e acho que hoje foi um jogo em que o Flamengo foi muito com a cabeça lá no Galo. Olha, o primeiro tempo aqui a gente vai na rotação, baixou no segundo e ainda mais sem o Arrascaeta, não conseguiu se encontrar. O Saúl não é o cara definitivamente para fazer a do Arrascaeta, tem qualidade com a bola, mas não é um armador, ele é um volante, precisa vir de trás. Quando encaixar o Carrascal, provavelmente ele vai ser esse cara para revezar um pouco mais com a Arrasca. Mas hoje, pela mexida que o Filipe Luís fez, e não atrelo isso ao resultado do jogo, para mim o resultado do jogo passa definitivamente por uma falha individual do Rossi, que errou na saída de bola. Mas o Saúl, como um meia criador, como um articulador do time, não é a característica dele, é algo que também o Filipe Luís vai precisar adaptar. Com os dois líderes, né? Dois líderes, o Ceará com ganha Flamengo. do Cruzeiro e empata com o ou seja, Flamengo. os dois ali. É. E os dois vão lamentar, Silas, porque tinham, de certa forma, o resultado nas mãos. O Cruzeiro é presenteado com um gol entregado pelo Bruno Ferreira, que errou na saída de bola, e o Flamengo, no primeiro tempo, sai com a vantagem, sai ali dominante e não consegue sustentar no segundo tempo. Vamos ver, então, como foi que o Filipe Luís sentiu esse resultado, esse empate com o Ceará lá na Arena Castelão? Fala, Felipe. Bom, gosto até de vir assim, logo depois do jogo, ainda com o coração quente, que eu falo realmente o que está aqui dentro, né? Claro que é um sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário, e no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande e por um descuido nosso na bola parada acabamos sofrendo empate. E claro, sentimento de decepção e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Felipe, eu queria entender um pouco mais, é um sentimento que tem muitos torcedores falando nas redes sociais também. O Flamengo, algumas vezes, quando abre o placar, parece que o time não tem a ambição de querer tentar mais, de querer tentar fazer 2-0, 3-0, 4-0, por aí vai. Desde o gol do Arrascaeta no primeiro tempo, o Flamengo só deu 2 chutes a gol, um com o Samuel Lino e um com o Plata. Eu queria entender um pouco de você sobre esse pensamento, sobre essa, talvez, né, uma falta de ambição para ampliar o placar e aí, consequentemente, ter uma situação mais tranquila na partida. Obrigado. Eu lembro de um chute do Arrascaeta também, depois do gol dele, e no segundo tempo foram 6 chutes a gol. Pode ser que tenham sido dentro da trave, né? É isso que você fala? Não, a gol, pelo que eu me lembro. Chutes a gol ou chutes no gol? No gol. No gol, aí é outra coisa, aí é a precisão, né? Mas o time continuou chutando, né? Criando. Eu não diria que a gente quis defender o resultado, ao contrário, começamos o segundo tempo com a bola, tentando propor jogo. O adversário ele mudou seu sistema, começaram a jogar bola longa nas nossas costas, tiveram alguns escanteios, alguns lances até onde a bola era nossa e por não apitar falta acabava em escanteio. Então essas jogadas foram levando o nosso time para trás e tivemos dificuldade de sair, ainda não sei, não vi, vou rever novamente depois, mas realmente baixamos o nosso nível de concentração, de intensidade no segundo tempo. O adversário também aumentou a dele e aí tivemos essa nossa dificuldade em construir e de dominar o jogo outra vez, né? Então acabamos, como eu falei, sofrendo gol e tentamos o empate, mas claro, não é fácil jogar contra o time que se fecha tanto e no final acabou o empate e como eu falei, com gosto amargo. Boa noite, aqui Boa noite. Felipe Cristine Martins da TV Editora Dinâmica. O Flamengo teve muita posse de bola, até fazendo uma comparação com o Ceará,
a gente termina um primeiro tempo com 78% de posse de bola para o Flamengo e o Ceará sofrendo muito em relação a isso. E eu queria que você falasse sobre um momento de mudança, né? Você perdeu jogadores importantes, mas agora começa a ver essas chegadas fazerem a diferença. Será que essa dificuldade por ter a posse de bola, mas ao mesmo tempo não conseguir construir grandes jogadas a ponto de assustar o Ceará é em relação à falta de entrosamento? Como é que você vê? Se eu não me engano, foram 9 chutes no primeiro tempo. Tivemos a bola, tivemos chances, tivemos finalizações, tivemos chegada na área do adversário e fizemos um grande primeiro tempo. É verdade que temos aí incorporações novas, uma janela extraordinária do clube, e na qual alguns jogadores chegaram sem ainda ter muito tempo de ter treinado nem nos clubes que estavam, né? Alguns jogadores estavam de férias, e hoje, por exemplo, tivemos o Lino jogando 90 minutos, e não sei se era indicado para ele, mas vai se adaptar e já se adaptou rápido no que é o nosso modelo de jogo. Sobre a posse de bola, falando que o Ceará optou por não pressionar, por esperar em bloco médio e em bloco baixo e tentar sair no contra-ataque. Tentamos neutralizar esses contra-ataques deles no primeiro tempo e criar chances que pudéssemos criar dependendo desses espaços que a gente encontrava num bloco muito fechado, né? Sempre é mais complicado você encontrar os espaços num bloco onde é tão compacto e tão baixo, mas mesmo assim conseguimos criar chances. E como eu falei, no segundo tempo baixamos bastante nosso estado de concentração e aí tivemos mais dificuldade. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Desde que você chegou, para comandar a equipe profissional do Flamengo, eu não me lembro de 2 atuações mais abaixo da equipe em sequência. O Flamengo não teve aquele grande jogo contra o Galo e hoje também não conseguiu apresentar nos 90 minutos essa intensidade toda. Você acredita que a parte física pode estar pesando para os jogadores logo nesse momento forte da temporada, de decisão de Copa atrás de Copa, Copa do Brasil, Copa Libertadores? Qual a avaliação que você está fazendo internamente para esse time ter atuações mais abaixo do que o esperado? Obrigado. Bom, não. Primeiro que a atuação abaixo contra o Galo foi muito mérito deles, muito mérito do Atlético Mineiro. A forma como eles defenderam, eles nos causaram dificuldades. O time acabou dentro da área deles. Já pode dizer pelo resultado negativo ou pelo que for. Fisicamente o time correu os 90 minutos em todo momento. E já falei, quando são jogos depois de 3 dias, o time sente, por mais que alguns jogadores não jogaram na Copa do Brasil. Alguns jogadores não participaram, mas não acredito que seja físico, não acredito. Acredito que todos estamos na mesma situação, com a sequência de jogos, com o campeonato, o calendário recheado. Vai muito em função do que é o momento do jogo, o momento do adversário, a torcida empurrando, a forma que eles tinham de jogar. Nos incomodaram no segundo tempo, tivemos essa nossa dificuldade de encontrar os espaços, de ocupar bem as posições, e aí acabamos sofrendo. E acabamos dando uma chance para o adversário que foi somente de escanteio, porque assim, até então o time tinha defendido bastante bem, defendeu bem o que era o ataque do Ceará. Então, continuar trabalhando, evoluindo e poder voltar no nosso trilho das vitórias. Boa noite, Felipe. Ednardo Souza, aqui da TV União Rede Multi. Próxima semana você completa 40 anos de idade. Com isso, você já passou por diversos clubes e já enfrentou diversos times. Queria saber, já você enfrentou os 2 times, Ceará e Fortaleza aqui na capital, queria saber se você sente alguma coisa diferente, olhando as 4 linhas da parte de fora, sobre o calor da torcida, de jogar aqui no Nordeste. Queria saber se tem alguma coisa diferente no seu ponto de vista. E a minha idade, qual é a relação da experiência? Ok. 40 anos semana que vem, verdade. Bem lembrado. Não tem nem tempo para fazer festa, mas realmente um prazer vir jogar aqui no Nordeste, vir jogar contra o Fortaleza e o Ceará. Sempre são jogos muito complicados, muito difíceis. Jogar no Castelão, principalmente contra o Flamengo, o estádio sempre está lotado. É uma grande festa e sempre nos criam muitas dificuldades, São times que se estruturaram muito bem, que hoje têm um poder econômico grande para poder contratar e lutar para continuar vários anos na Série A. Então
E também acredito que tanto o Fortaleza como o Ceará têm a dificuldade sempre de ter que fazer viagens longas nesse campeonato. Portanto, muito mérito desses dois times se manterem na Série A durante tanto tempo. Aqui, Felipe, boa noite. André Carvalho da FM Conexão 70, certo? Nessa mesma sala de imprensa, ano passado, eu perguntei a você se o calendário do futebol brasileiro incomodava você, pela quantidade de jogos, né? E você estava começando um trabalho no Flamengo. E você me respondeu que não. Quanto mais competições para o Flamengo, nesse ano de 2025, era ideal para você também. E pelo seu desempenho no ano passado, hoje você está credenciado, né, a títulos, tanto na Copa do Brasil, como no Campeonato Brasileiro, até mesmo na Libertadores. Ao seu ver, como treinador, há uma prioridade em relação à competição, ou você quer ficar na história do Flamengo conquistando um título inédito, que seria a Tríplice Coroa? Não, o objetivo é disputar todos os títulos, né? Hoje o Flamengo ele te permite isso. Você, com esse elenco altamente qualificado que temos, ele te dá a possibilidade de disputar os títulos, de brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, de ter um elenco qualificado para chegar também na Libertadores e na Copa do Brasil. E eu, particularmente, volto a repetir o que eu falei ano passado, para mim é um privilégio ter esse número de jogos para jogar. Não reclamo, porque os melhores jogam mais jogos, isso quer dizer que somos um dos melhores. E eu particularmente quero ganhar todos os jogos que venham pela frente. Nunca vou escalar um time para perder um jogo, né? Então, da mesma forma, vamos aí na Copa do Brasil no meio da semana para tentar vencer o Atlético. Felipe, aqui atrás, nas câmeras aqui. Ok. Boa noite, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Hoje, para além da partida, também foi o retorno do Vitor Hugo à relação do jogo e também já foi utilizado na reta final da partida. Gostaria de saber de você, né, ele que estava sendo negociado até pouco tempo, voltou de uma negociação que acabou não acontecendo. Queria saber como você enxerga o Vitor Hugo no elenco e se ele passa à frente de alguns jogadores, já que hoje, pela primeira vez relacionado, já foi utilizado. Qual a sua visão em relação ao garoto da base do Flamengo? Obrigada. Bom, vocês todos sabem da qualidade que o Vitor tem, é um jogador que cresceu no Flamengo, que sabe bem o que é ser Flamengo. Tem uma qualidade muito grande, vem treinando bem durante essas semanas, é um menino que também estava de férias, mas voltou agora, treinou bem e eu optei por ele porque eu via que nosso time perdeu o controle do jogo e tentei colocar ele para tentar recuperar a bola, porque é um jogador que não perde bola, se posiciona muito bem, muito inteligente, então optei por ele. Obviamente que quando todos estiverem, a concorrência é grande, né, na posição dele. São muitos jogadores, mas também é um jogador polivalente que pode jogar em várias funções. Vamos ver o que vai acontecer com o futuro. Boa noite. Marcela Duarte para o Portal Futebol. Muito bem, vamos lá falar sobre a entrevista do Luiz, sempre uma entrevista muito boa. Silas, ele fala 2 pontos interessantes. Primeiro, que ele não acredita que seja a parte física que fez o time cair no segundo tempo, e ele fala sobre a falta de concentração mesmo. Ele, olha, a gente perdeu um pouco o foco e a concentração, e eu imagino que ele esteja falando sobre isso pensando na quarta-feira na Copa do Brasil, no jogo contra o Galo. Volta naquilo que o Breler falou, né? E muito bem. É difícil você ir para um jogo como esse, por ter vindo de uma derrota. Ele ganha do Atlético no Brasileiro, depois ele perde para o Atlético na Copa do Brasil no primeiro jogo na sua casa, ou seja, no Maracanã. A viagem agora para Fortaleza, entra com um time, assim, não dá para dizer que não era o time titular dele. Entra com um time... Então é isso aí, nação. Mais um jogo que mostra que o Flamengo precisa acordar, né? Se quiser brigar lá em cima. A torcida está de olho, a pressão vai aumentar e os próximos jogos serão decisivos. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês achou então do desempenho do time. Mereceu o empate ou dava para ter matado o jogo ali logo no primeiro tempo? Comenta aí embaixo, deixa o seu like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flamengo aqui no nosso canal. A gente segue aqui falando sobre os créditos também, que é para a ESPN Brasil. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.